Vou contar para você sobre um homem notável que teve uma vida extraordinária neste vídeo, que foi patrocinado pela Audible, mas falarei mais sobre isso depois. O nome dele era John Renton. Bem, esse era o nome oficial dele. Quase todos o chamavam de Jack Renton, e mais tarde ficou conhecido como o Caçador de Cabeças Branco. Agora, Jack nasceu nas Órcades. O quê? Você não sabe onde ficam as Órcades? Ah, tudo bem. Por que você saberia? Por quê? As Órcades são pequenas ilhas varridas pelo vento, cercadas pelos mares frios ao norte da Grã-Bretanha. E, bem, Jack não queria passar a vida inteira lá. Ele queria sair, ir para o mundo, viver aventuras e conhecer o mundo. Bem, ele certamente viveu aventuras. Então ele foi para Liverpool e se alistou para ser tripulante de um veleiro. E ele foi para Hong Kong, foi para São Francisco e foi drogado pelo proprietário do lugar onde morava. E ele acordou com outros 2 marinheiros sequestrados a bordo de um navio registrado em Boston, a caminho da ilha de Makion. Agora, a ilha de Makion fica no meio do nada. Ela está no Pacífico, a cerca de 8.000 quilômetros dentro do Pacífico e é minúscula. Ela tem só 800 metros de largura. Por que alguém iria para esse pequeno ponto desabitado no meio do nada? Bem, do mar ela parece uma ilha normal, bastante verdejante. Ela é cercada por vegetação, mas basta andar uns 50 metros para dentro da ilha e você se depara com uma paisagem estranha e sem vida, parecendo a superfície da lua, feita de cocô. Isso mesmo, Guano. Veja, se você está nessa pequena ilha no meio do nada, então vai ser muito popular entre os pássaros que gostam de descansar de vez em quando. E o que um pássaro faz? Bem, ele faz cocô. Após séculos de pássaros pousando e defecando ali, acumularam-se dezenas de pés de guano. Isso era, na verdade, algo bastante valioso. Era fertilizante. Algumas pessoas vão te dizer que era usado por causa do salitre na fabricação de pólvora. Essas pessoas estão erradas. Existem formas mais eficientes de obter salitre. Ele era usado apenas como fertilizante e era muito eficaz. E devia ser um fertilizante realmente bom, muito melhor do que esterco de porco ou de vaca, que você poderia pensar que já seria perfeitamente adequado. Mas valia a pena enviar navios para o meio do nada para carregá-los com cargas desse cocô horrível. Era especialmente bom para enriquecer os solos de lugares que tinham solos fracos, onde você está tentando colonizar lugares no meio do nada, onde os solos não são tão bons, essas ilhas desertas e coisas do tipo. Enriqueça esses locais com guano e talvez consiga fazer uma colônia dar certo. O guano era muito procurado, então navios iam para lugares como a ilha Makeon. Esse era o trabalho. Ir até a ilha, desembarcar e carregar o navio com guano, provavelmente segurando-o por o nariz quase sempre. E então, o contramestre do navio se aproximou de Renton e seus 2 companheiros também recrutados à força e disse: "Eu não acho que este navio está em condições de navegar. Sério, eu não acho que isso vai chegar ao destino. Se a gente pegar uma tempestade forte ou algo assim, eu consigo ver esse navio afundando. Está em péssimas condições. E eu não consigo convencer o capitão disso, então eu não quero morrer em uma grande poça diluída de cocô no meio do Pacífico. Então eu acho que nós 4 provavelmente conseguiríamos tripular um barco pequeno. Por que a gente não carrega um dos botes do navio e simplesmente vai embora daqui? O que você acha?" Bem, para Renton e seus 2 companheiros também recrutados à força, isso, é claro, era mais do que apenas evitar o desastre de um navio potencialmente sem condições de navegar. Também era uma forma de fuga. Então, eles estavam totalmente a favor. Agora, os oficiais patrulhavam o convés, deixando claro que sabiam da possibilidade de deserção. E eles calcularam que tinham cerca de 2 minutos de intervalo para carregar um monte de coisas em um dos botes e sair dali. E foi exatamente isso que fizeram. Eles não tinham muita coisa carregada no bote, mas não importava, eles só precisavam sair dali rapidamente. Isso era o mais importante. Nos 3 primeiros dias, pegaram boa brisa e se distanciaram bastante do navio de que desertavam. Depois ficaram à deriva sem vento e precisaram remar. Os suprimentos deles acabaram bem rápido, infelizmente. E eles começaram, bem, a perder peso e a ficar mais fracos. As costelas começaram a aparecer. Agora, depois de ficarem à deriva por cerca de 17 dias, eles estavam tão famintos que começaram a falar sobre canibalismo.
e houve uma reunião democrática. Agora você sabe o que é democracia? Não sabe? Sim, democracia são 5 lobos e uma ovelha decidindo o que vão almoçar. Então, havia 3 americanos e Renton, que era definitivamente o mais rechonchudo. Acho que dá para imaginar como foi a votação. E parece que foi justamente quando eles estavam prestes a matá-lo que, bem na hora, um tubarão-tigre foi avistado. Mas como fazer o tubarão-tigre se aproximar do barco? Mais uma vez, dependia de Renton. Ele sentou-se na lateral do barco, balançou os pés na água e peixinhos beliscaram seus dedos, mas ele não se interessou. Ele queria o tubarão-tigre, que finalmente apareceu, e sim, eles conseguiram acertá-lo com remos, golpeá-lo e esfaqueá-lo com tudo o que tinham, e conseguiram subjugar e finalmente matar o tubarão-tigre. Eles tinham um pouco de comida e conseguiam cortar bifes do tubarão para cozinhar, pois havia utensílios de cozinha no barco. Foi bom, no início, que alívio! Conseguiram um pouco de comida. Não era muito gostosa, mas era comida. Na verdade, eles não conseguiram comer a maior parte do tubarão. A maior parte do tubarão foi comida por outros tubarões. Eles tiveram que amarrá-lo do lado de fora do barco. E bem, outros tubarões apareceram e ficaram com quase tudo. Mas eles também conseguiram cortar vários pedaços de carne e secá-los ao sol para usar depois. Isso teria funcionado. Teria funcionado se não tivesse chovido depois, molhando os bifes secos que acabaram apodrecendo. Era tudo o que tinham para comer. Então comeram os bifes de tubarão podres e ficaram muito doentes, vomitando por toda parte. E eles ficaram à deriva por 35 dias. Houve momentos de esperança e momentos aterrorizantes. Por exemplo, eles foram atingidos por uma tempestade que durou a noite toda e só tinham a fosforescência nas ondas para se guiar. Assim podiam manter a proa voltada para as ondas e evitar serem engolidos. E isso, claro, você pode imaginar, tirou muita energia deles, então ficaram exaustos depois disso. E eles viam nuvens no horizonte e pensavam, sim, terra, vamos em direção àquelas nuvens. Pois, se o céu está limpo sobre um mar calmo e você vê uma nuvem, isso já indica razoavelmente a presença de terra. A umidade que retém água sobre o mar quente é forçada a subir ao chegar à terra, condensa e pode formar uma nuvem, o que é um indício de terra, mas às vezes é só uma nuvem. E as esperanças deles foram frustradas de novo, mas depois de 35 dias eles avistaram terra. Sim, terra de verdade, eles podiam ver terra, estava bem ali. Mas, infelizmente, Renton era o único que tinha força suficiente para remar pelos outros. Tudo o que eles podiam fazer era ficar deitados ali e ter esperança, presumivelmente gritando de vez em quando algum incentivo para Renton, tipo, reme mais forte. Então ele remou em direção à ilha, mas anoiteceu antes que ele chegasse lá e parece que as esperanças deles foram destruídas. Mas então, no primeiro brilho da alvorada, eles conseguiram ver que não tinham derivado muito longe. E sim, ainda estavam à vista daquela terra. E Renton remou. Ele remou em direção àquela terra com toda a força que podia. Mas ela era rodeada por recifes com ondas quebrando, e mesmo achando passagens, fortes correntes o afastavam da costa. Apesar de tentar remar contra as correntes, elas o venceram. Mas ele cerrou os dentes e lembrou que era britânico. Remou com todas as suas forças e mesmo assim não conseguiu chegar à terra. Foi empurrado de volta para o mar pelas correntes e anoiteceu novamente. No dia seguinte ele estava extremamente fraco, mas eles ainda estavam à vista da terra e à vista de: o que é isso agora? Havia milhares e milhares de ilhas no Pacífico, mas havia 3 nesse período que eram amplamente evitadas pelos marinheiros. Elas eram conhecidas. Você não vai lá porque há canibais e caçadores de cabeças que vão te matar. Mas são só 3 entre milhares. Essa ilha era uma dessas 3. Canoas de guerra vieram em direção a eles, mas eles estavam fracos demais para fazer qualquer coisa. As canoas de guerra se aproximaram deles. Os nativos, de dentes pretos, com lanças e porretes, subiram a bordo e ignoraram os homens, começando a saquear e ver o que havia. E então rebocaram o barco e seu conteúdo até a terra, arrastaram-no para a margem e jogaram os homens na praia.
E eu imagino que, para a decepção de Renton e seus colegas, eles destruíram o barco. Então Renton, vendo eles destruírem o barco, foi. E eu estou colocando pensamentos na cabeça dele aqui, mas só estou imaginando, pensando algo como: ah, ótimo, agora não vou conseguir escapar. Por que os nativos destruíram o barco? Porque o barco era mantido unido por pregos. Eles eram de ferro, um material milagroso, e essa era a forma de obterem um pouco de ferro. Tudo está preso com pregos, pessoal. Vamos quebrar. Ótimo, conseguimos alguns pregos. Ah, desculpa. A gente queria aquele barco, agora já era, tarde demais. Os homens estavam tão esqueléticos que as pessoas se afastavam deles horrorizadas. Uau, tem algo estranho nesses caras, algo que não está certo. Eles pareciam estar pensando, mas eram tratados como curiosidades e recebiam pequenos pedaços de comida enquanto tentavam ver como eles reagiriam. Um homem, que era especialmente gentil e dava mais comida que a maioria, começou a sinalizar para eles em um momento privado. Não consigo imaginar isso. Talvez o sinal de positivo não seja universal. Mas ele queria avisar que, se vocês ficassem ali, aquelas pessoas os matariam. Se vocês vierem comigo na minha canoa, talvez sobrevivam. Renton achou que isso era preferível a ficar esperando para ver o que aconteceria ali. Então ele entrou na canoa do homem e foi levado embora, deixando os americanos para trás. E ele foi levado para uma vila costeira não muito longe dali e foi apresentado à sua nova vida. Na verdade, ele havia sido comprado. Agora ele era escravo do líder local que o comprou das pessoas que o resgataram do barco. E, essa seria a sua vida? Por bem. Ele não sabia por quanto tempo. E você também não saberá até que eu conte mais tarde. Era uma espécie de sociedade feudal. Havia os chamados líderes locais, algo parecidos com chefes, mas não era um título hereditário oficial. Eram apenas homens poderosos que, por meio de sucesso geral em suas vidas e uma forte rede de obrigações, conseguiram reunir muitas pessoas ao seu redor. E esse líder local, Cabu, tinha um prêmio. Ele tinha Renton, ele tinha um homem branco e todas as habilidades, mística e prestígio que vem com isso. Um escravo talentoso pode ser algo muito valioso, e um escravo exótico, era o assunto da aldeia, da floresta, do mato, seja onde for. Eu ia dizer o assunto da cidade, mas não era uma cidade. Havia, ao largo da costa, várias pequenas ilhas artificiais. E essas eram habitadas pelos despossuídos, escravos, fugitivos, pessoas que estavam fugindo de disputas e coisas do tipo. E o tamanho mínimo era de 3 cabanas, uma para o homem, uma para a família dele e uma para o equipamento de pesca, o que dá uma ideia da ordem de precedência e importância nessa sociedade. A maior? Os maiores povoados, por assim dizer, se preferir, eram cerca de 200 pessoas dentro de uma paliçada, mas muitas vezes eram apenas 3 cabanas em uma pequena ilha. De qualquer forma, era lá que ele estava. E era uma sociedade feudal que possuía escravos, e você tinha essas obrigações. E eles também faziam incursões contra os povos do interior, assim como contra vilarejos rivais ao longo da costa. Ele foi inserido em um mundo bem diferente. Ele era bastante tímido, eles ficavam praticamente nus a maior parte do tempo e ele não gostava de tirar a roupa, especialmente as calças. Eles só conseguiram que ele tirasse as calças quando deram a ele uma piscina só para ele tomar banho. Mas ele acabou se tornando razoavelmente popular. Uma das coisas que ele fazia muito era brincar com as crianças. Agora imagine, essa é sempre uma boa maneira de se enturmar em uma nova sociedade. Brinque com as crianças. E ele ensinou futebol para eles, você acredita? E em cerca de 6 meses, ele aprendeu o idioma. Embora eu imagine que se você aprende o idioma principalmente conversando com crianças, talvez você acabe soando como uma criança quando fala, o que talvez tenha acrescentado ao charme dele. De qualquer forma, parece que ele conquistou as pessoas. Ele virou cozinheiro de cerca de 5 homens locais influentes, mas não gostava do trabalho. Queria ser algo maior, melhor e mais útil. Por que essas ilhas eram tão hostis?
Bem, um dos motivos eram coisas que aconteceram há 200 anos. As primeiras pessoas a chegarem lá, nos anos 1500, por volta de 1560, foram os espanhóis. Os espanhóis buscavam ouro após ouvirem rumores, supostamente informados por outros ilhéus que queriam se livrar deles. Há muito ouro naquela direção. Vocês poderiam ir agora? Então eles as chamaram de Ilhas Salomão por causa do rei Salomão, das minas do rei Salomão, certo? Porque acreditavam que havia ouro lá, mas estavam enganados. A ideia permaneceu com eles, e os espanhóis enviaram expedições formadas principalmente por soldados. Eles iam até lá, conquistar uma área, extrair ouro, ficar ricos e eliminar qualquer um que tentasse impedi-los. Eles trouxeram doenças. Uma razão pela qual marinheiros espalhavam doenças tão facilmente era que não pertenciam à elite da sociedade. As pessoas que se voluntariavam para essas viagens terríveis, horrendas, apertadas e desconfortáveis, os navios daquela época simplesmente não eram lugares agradáveis para se estar. E você ficava lá dentro sem mulheres por muitos e muitos meses, até anos, e era bem provável que morresse lá fora. E não havia proteção solar, sabe? Então você podia pegar uma queimadura de sol terrível. E eles não eram exatamente a elite de suas sociedades. Muitas vezes eram os rejeitados doentes da sociedade. E por isso eles passaram a ser associados à morte. Matavam pessoas para conseguir o ouro que nem estava lá e trouxeram doenças, além de terem armas de fogo. E por onde os espanhóis passavam, a morte também ia. E então, considerando, quando os espanhóis voltaram para a Espanha, o entendimento deles sobre longitude era tão ruim que nos mapas deles, essas ilhas estavam posicionadas 3.200 quilômetros fora do lugar. Isso é um erro de navegação enorme. Na década de 1790, os britânicos começaram a aparecer, pois já possuíam o relógio de Harrison. Agora, o relógio de Harrison era basicamente um relógio muito preciso e resolveu o problema da longitude. Havia um prêmio oferecido. Na verdade, essa é uma grande história por si só. Mas, basicamente, muita gente dizia que deveríamos resolver isso por meio de observações do Sol, dos planetas e assim por diante. Fazer isso no convés de um navio em movimento é difícil. No fim, relógios precisos resolveram o problema da longitude. E então veio um navio britânico, mas isso não deu muito certo porque, bem, o navio britânico foi atacado por canoas de guerra, porque todos se lembravam dos espanhóis. E o navio britânico tinha muitos canhões, então o navio britânico se defendeu, bum! E dá para imaginar que essa não é uma ótima maneira de se enturmar também. Então eles não ficaram muito favoráveis. E então, pelos próximos 30 anos, quem aparecia eram os baleeiros. E, de novo, baleeiros não são exatamente as melhores pessoas para encontrar por aí. O tipo de pessoa que acaba em navios baleeiros geralmente não faz parte das classes elitizadas, educadas ou bem-intencionadas. Mais uma vez, eles são o que há de pior na sociedade, que acabam em navios baleeiros. Isso explica em grande parte o grau de hostilidade em relação ao homem branco. Agora, essa sociedade feudal com seus dentes pretos. Aliás, os dentes pretos, os nativos tinham dentes pretos porque faziam um grande esforço para consegui-los. Os dentes deles não apodreceram por descuido. Eles de fato preparavam e aplicavam uma pasta nos dentes. E então, eles precisavam manter a boca aberta para que essa substância secasse nos dentes por uns 3 ou 4 dias, para manchar os dentes de preto. Não tenho motivo para acreditar que Renton tenha manchado os dentes de preto, então ele teria sido uma exceção. Era um lugar com corujas de guarda que eram treinadas para piar se inimigos fossem avistados. E eles tinham animismo, eles eram especialmente ligados a espíritos. O Nanu, seu Nanu era um espírito. Ah, eu não disse que, ao serem trazidos para a Terra, os homens dormiram um dia e uma noite inteiros. Possível explicação que me ocorre é algo que aprendi sobre essas pessoas. Elas realmente acreditam nisso. Nunca se deve sacudir alguém para acordá-lo. Porque o Nanu, seu espírito, sua alma, se preferir, que está em você, sai do seu corpo quando você está dormindo, porque é isso que são os sonhos. Se alguém te sacudisse para acordar enquanto seu espírito estava longe, seu corpo e espírito se separariam, causando um desastre. Então, em vez disso, o que você faz é chamar o nome da pessoa, e se ela não se mexer, você simplesmente a deixa.
Se ela se mexer, é porque Nanu ouviu seu nome e voltou ao corpo, então você acorda seguro. Obviamente, os nativos não conheciam os nomes de Renton e dos colegas, por isso apenas os deixaram lá. Talvez seja esse o motivo. Ou talvez fosse só preguiça. De qualquer forma, então lá está Renton, tentando ser útil nesse mundo estranho e se acostumar com todos os costumes. E há uma quantidade enorme de costumes. Existe uma maneira correta de fazer absolutamente tudo, como segurar uma lança na presença de um superior, de um inferior, de um membro da família, de alguém que te emprestou aquela lança e assim por diante. Existe uma maneira específica de fazer absolutamente tudo. Era de certa forma uma sociedade livre. Eles acreditavam que existia um Deus e que esse Deus criou o mundo, criou a etiqueta, os rituais, a maneira de fazer tudo, e que esse Deus então se afastou porque o trabalho estava feito. Ele não precisava ser servido ou adorado, pois, como Deus, não precisava de adoradores ou de que alguém o servisse, isso é coisa de gente morta. Os espíritos dos mortos servem ao Deus, os vivos não. Quero dizer, nós não fazemos isso. Onde ele está? Não podemos vê-lo em lugar nenhum. Não há nada. Não, nós não o servimos. Então estamos livres para fazer o que quisermos mesmo. Essas pessoas eram muito amigáveis. No entanto, eles eram muito amigáveis porque viviam em um mundo com um medo constante de uma retaliação brutal. Sempre que perdiam cabelos, cortavam as unhas ou excretavam, eles tomavam muito cuidado para juntar tudo e garantir que ninguém mais pegasse. Cada casa tinha um incinerador para queimar unhas, cabelos, fezes e tudo mais. As fezes pareciam ser especialmente importantes. Você não quer que alguém pegue parte de você, principalmente suas fezes, porque o que eles podiam fazer para te amaldiçoar era pegar uma parte de você, levar para uma das cabeças de seus ancestrais, falar seu nome e fazer a cabeça ancestral te amaldiçoar. E então, algo ruim aconteceria com você, e tudo de ruim que acontecia com qualquer pessoa, absolutamente, não importava o que fosse, era culpa de alguém. Se um coco caísse na cabeça de alguém, alguém era responsável e alguém levaria a culpa. E parecia que as crenças deles, as crenças dos nativos nessas coisas, eram tão poderosas que se alguém fosse apontado como culpado numa cerimônia por algum motivo de algo, essa pessoa simplesmente desabaria de vergonha e talvez não comesse, passasse fome e acabasse definhando até a morte. Renton escreveu sua autobiografia e nela se mostra um pouco contraditório. Às vezes afirma não acreditar em nada, chamando tudo de bobagem supersticiosa e suspeita. Mas ele também registrou ter visto luzes saindo de um corpo morto e depois entrando em uma das cabanas, e então ouviu gritos vindo daquela cabana. Então ele acreditava nessas coisas ou não? Difícil dizer. Mas por que você quer ser caçador de cabeças? Por que iria querer essas cabeças de ancestrais? Bem, porque a cabeça era o sede do mana. Mana. É uma palavra oceânica comum que significa o poder da alma, da essência de vida ou algo semelhante e ficava na cabeça. E se você pudesse matar pessoas e pegar suas cabeças, então você poderia dar essa cabeça ao seu chefe. O chefe, com muitas cabeças, absorveria a essência dos inimigos derrotados e ficaria ainda mais poderoso. As pessoas começaram a confiar em Renton, ele parecia ser o cara certo se você tinha algo para confessar. Por que eles confiavam em Renton? Porque ele não tinha ancestrais, cabeça ancestral. Confiar nele era seguro, porque não podia te amaldiçoar, não tinha poder, mana nem cabeças. Então, era seguro contar as coisas para ele. Talvez essa tenha sido outra forma dele ficar popular, já que era a pessoa a quem contavam segredos. E ele não podia contar para mais ninguém porque, bem, ele não falava as línguas das outras ilhas, ele só fala a nossa. Então Renton se tornou bastante útil e ele percebeu que, bem, ele notou várias coisas. Ele percebeu, por exemplo, que havia encaixes de espiga e fêmea muito bem feitos, encaixes de cauda de andorinha e buracos perfurados com pinos na carpintaria das casas onde ele morava. Mas em outras aldeias, tudo era simplesmente amarrado com cordas. Por que era assim então? Por fim, ele descobriu.
40 anos antes dele, outro homem branco havia naufragado lá e acabou se tornando escravo como Renton nessa mesma aldeia. E ele tinha grandes habilidades em carpintaria, e isso explicava toda essa carpintaria. Ele revolucionou a carpintaria na região e ficou bastante conhecido. Outros moradores da aldeia pensaram: na verdade, gostamos dele porque parece ser muito bom. Outra aldeia fez uma oferta melhor. Venha para cá, não será tratado como escravo, terá comida melhor, não será escravo e será ótimo. Ele recebeu essa proposta. Ele pensou: recebi uma oferta melhor, estou seguindo o meu caminho, tudo certo. O problema foi que isso causou uma grande perda de prestígio para a aldeia. Mas eles encontraram uma solução. Eles o emboscaram e o mataram. Pronto. Dessa forma não perderam o prestígio. Não tinham mais o carpinteiro, mas ninguém tinha. Isso era justo. Ao saber disso, Renton ficou um pouco preocupado. Então eu nem posso escapar, sabe, tentando subir na vida do jeito normal. Eu não posso, não existe nenhum tipo de ascensão social aqui. Estou mais preso do que eu pensava antes. Agora, eles eram saqueadores, essas pessoas. Eles faziam incursões em canoas de guerra, normalmente levando cerca de 40 homens, e os preparativos para isso eram bem desagradáveis. Uma das coisas que eles faziam era sacrificar alguém e colocar a pessoa em uma canoa não impermeabilizada, esperando que o corpo começasse a vazar vários fluidos. Esses fluidos escorriam da canoa e eram coletados em uma bandeja. Depois, faziam pontas de flecha projetadas para se quebrar dentro do ferimento. Eles mergulhavam as pontas de flecha no fluido, transformando isso em guerra biológica. Era possível contrair tétano e várias doenças graves assim. Isso fazia parte da preparação deles para ir à guerra. Agora, ele ajudou, ou seja, Renton ajudou na fabricação de uma das canoas. Isso levou 2 meses. Ele não sabia para que servia a canoa, mas ele ficou bastante alarmado quando chegou a hora de inaugurar o lançamento dessa canoa. Houve uma grande festa, nada muito alarmante até então. E então todos se reuniram, e um homem vestido com uma espécie de fantasia de peixe apareceu e todos demonstraram medo. E não parecia que era um medo ritualizado de brincadeira, parecia medo de verdade desse cara. Eles recuaram apavorados, mas também observavam, fascinados, enquanto ele circulava pelo meio das pessoas. E então ele acabou escolhendo uma escrava, que foi imediatamente atacada e morta pela multidão. Ela foi o sacrifício para essa nova canoa de guerra. E Renton... É razoável imaginar que ele pensou: certo, essas pessoas são simplesmente loucas. Eu preciso sair daqui. Mas como? Eles não vão me deixar ir. Mas ele viu uma oportunidade porque naquela noite haveria um grande banquete para a cerimônia de lançamento da canoa. E naquele momento ele pensou: certo, se eu roubar uma pequena canoa de pesca, posso colocar algumas coisas nela e remar para algum outro lugar. Deve haver um posto de comércio. Deve haver um posto de comércio, porque há um tempo, em uma expedição madeireira, alguém colocou um machado de aço na minha mão. De onde diabos isso veio? Eles devem ter alguma conexão comercial com outras ilhas. Deve haver um posto de comércio em algum lugar que negocia indiretamente com este lugar. Se eu achar esse posto de comércio, não deve estar longe. Talvez eu consiga esperar lá até aparecer um navio. Não sei, vou decidir quando chegar, mas preciso ir a esse tipo de lugar. Ele pensou: o que levo? Pegou um porrete, 6 lanças e um pouco de comida, pois não tinha muito tempo. Ele arrumou sua pequena canoa e partiu na escuridão. Agora ele sabia mais ou menos para onde ir para chegar a esse posto comercial, mas também sabia que teria que passar por uma aldeia rival inimiga. Uma aldeia rival inimiga. Como faria isso? Teria que remar muito forte e atravessar tudo à noite. Você pode pensar: é só ir para o mar. Bem, você não quer ir direto para o mar porque não faz ideia de onde está. Isso é à noite, não se esqueça. Você só vai se perder. Isso não vai funcionar. Além disso, um recife quase impenetrável cerca a ilha principal, restando só um canal de 90 metros, ele terá que passar por ali.
Não, ele só precisa remar e passar por aquela aldeia e então talvez encontrar uma abertura no Recife e depois sair durante o dia para outra ilha onde, se tudo correr bem, há esse posto comercial. Então ele remou a noite toda, mas quando o dia amanheceu, ele percebeu que estava aquém do seu objetivo. Ainda à sua frente estava a aldeia inimiga. Como ele iria passar por ela? Bem, ele pensou, talvez eu simplesmente blefe. Agora, com cabelo comprido e muito bronzeado, posso parecer um nativo de longe. Só sou um cara em uma canoa. Talvez, se eu simplesmente, sabe, só remar, passar devagar, eles estarão apenas fazendo suas atividades normais da manhã. Eles não terão nenhum motivo especial para ficar de olho em mim. Acho que provavelmente consigo me safar dessa, e é a minha melhor chance. Não consigo pensar em mais nada para fazer e não posso voltar. Não posso voltar porque eles matam pessoas, até mesmo por trocar de emprego. Mas a ideia de sair da aldeia sem permissão, sendo eu um escravo e tendo acabado de roubar o barco de alguém e todo esse equipamento. Não tem como, eles vão me matar se eu voltar. Só me resta seguir em frente. Certo, então ele tenta passar. Dodo. No início parece bem, mas ele perde a coragem. Vê um manguezal e pensa, vou me esconder ali, talvez ninguém me tenha visto. Posso esperar ali e talvez eu possa esperar o dia todo e então tentar de novo amanhã. Certo, vou fazer isso. Mas não, ele ouviu o som de uma búzio de guerra e canoas de guerra sendo lançadas. Isso foi rápido, ele pensou. E logo ele ouviu vozes gritando para dentro do manguezal. Saia, ou nós entraremos e vamos te matar. Então, ele saiu e eles o arrastaram para fora de sua pequena canoa e o levaram até a praia, jogaram-no na areia e o espancaram. Em algum momento depois, ele acordou e se viu deitado na praia, muito bem amarrado aos pés de vários nativos fortemente armados, que conversavam sobre matá-lo. Esse não era um bom momento, mas é um ótimo momento para uma pausa para a mensagem do meu patrocinador, que é a Audible. Agora, a Audible, caso você não saiba, é um site enorme que vende audiolivros. E se você for esperto o suficiente para digitar audible.com/lindbeige ou enviar uma mensagem de texto com lindbeige para 500500, Jamassosis. Então você pode aproveitar uma oferta que eles têm, que é um teste grátis de 30 dias e um livro grátis. Um livro grátis que é seu para sempre. Na verdade, todos os livros que você adquire pelo Audible são seus para sempre. É como comprar um livro, ele é seu, não é um serviço de streaming. Não é como se você alugasse. Você é dono do que compra. E já que estamos falando nisso, você recebe 30% de desconto na compra de outros livros e de vez em quando tem algum livro grátis. De qualquer forma, você pode ganhar um livro grátis se for até lá. www.audible.com/lindbeige ou envie Lindbeige por mensagem de texto para 500500. E um livro lá que eu notei que me chamou a atenção é Motim no Bounty. Paraíso em Correntes, na verdade, Paraíso em Correntes é o título principal. Motim no Bounty e a fundação da Austrália. Agora, você provavelmente já ouviu falar do motim no Bounty e provavelmente já ouviu muita besteira que não é verdade. Eles continuam fazendo filmes sobre isso que são historicamente muito imprecisos. Sempre dirão que Fletcher Christian era um herói e o Capitão Bligh apenas um vilão arrogante. Na verdade, Fletcher Christian, se formos usar as evidências históricas, era meio idiota, para falar a verdade. E o Capitão Bligh foi um capitão do mar de longa data e muito bem sucedido, que jamais teria tido uma carreira tão longa e respeitada, nem conquistado o respeito de tantas pessoas, se ele fosse apenas um vilão arrogante. Enfim, você pode ouvir esse livro e aprender muito mais sobre o motim da Bounty e tudo o que envolve isso, além da fundação da Austrália, que também vai ser um pouco mais relevante quando você ouvir algumas coisas que eu vou dizer daqui a pouco. Então é isso. Agora, de volta à história. Agora lá está o nosso homem deitado na praia pensando, bem, é isso então. Eu só estou me perguntando exatamente qual método eles vão usar para me matar.
Mas então ele ouviu que eles também estavam discutindo uma alternativa a matá-lo, que era pedir um resgate por ele. E ele ouviu mais canoas chegando. Ah, talvez eu seja valioso o suficiente para que eles tentem me vender para outra pessoa, talvez. Estava acontecendo uma negociação em canoas, no mar. E havia apenas um pequeno lampejo de esperança. Talvez alguém apareça e me tire de tudo isso, porque do contrário, com certeza estou morto, não é? Bem, ele foi agarrado e, sem cerimônia, jogado aos pés de Cabu. Sim, o chefão da aldeia que já era dono dele. Sim, o homem de quem ele estava tentando fugir. Ele é jogado aos pés dele e Cabu não parece nada feliz. Ele é colocado em uma canoa e levado embora em silêncio. É uma longa remada de volta para a aldeia. O silêncio era terrível e ainda assim era interrompido por risadinhas. Ele acabou de ouvir uma risadinha agora? Não, aquilo não foi risadinha. Silêncio. Dessa vez, com certeza foi uma risadinha. Mas isso ficou sem explicação. Eles o levaram de volta até a aldeia e ele pensou: ah, certo, bem, agora não posso escapar. Então, de novo, só serei morto por pessoas diferentes. E ele foi colocado de pé na frente de todos que estavam sorrindo, rindo, aplaudindo, acenando e assim por diante. E Cabu parecia bem, até feliz. E ele foi libertado de suas amarras. E Cabu então fez um discurso dizendo que eles haviam construído essa canoa de guerra para fazer uma incursão contra aquela outra aldeia, o que, claro, era o motivo de a aldeia estar em alerta máximo, porque é meio óbvio, não é? Fazer uma grande cerimônia antes de uma incursão só atrai atenção e te torna alvo de qualquer jeito. Esse foi um dos motivos de Renton ter sido descoberto rápido. E acabei de ser informado que eles achavam que ele só descobriu isso ontem. Ontem, ele descobriu que os 3 homens brancos que ficaram naquela outra aldeia morreram todos. Nós, é claro, íamos calejá-lo, levando-o em uma incursão conosco. Ele ia vir na nossa canoa. Mas isso não era suficiente para o nosso Jack Renton. Ah, não, não. Ao saber que seus 3 colegas tinham sido mortos, ele partiu sozinho em busca de vingança. Sim, ele pegou 6 lanças e um porrete e foi de canoa direto para a aldeia deles. Até mesmo na noite anterior ao ataque, ele teve que chegar lá primeiro. Esse homem é um herói. Por pouco, né? Por pouco. Então agora ele foi acolhido de volta pela aldeia. Ele ainda era um escravo, mas agora era um escravo-herói, com as pessoas dando tapinhas nas costas dele e mostrando muito mais respeito. Uau, que cara! Ele ia se vingar por 3 pessoas, sozinho, contra uma aldeia inteira. Renton é claramente alguém com quem não se brinca. Talvez fosse um bom caçador de cabeças. Cabu havia decidido que não tinha intenção de pagar o resgate que prometeu pagar por Renton. Em vez disso, ele ia atacar aquela aldeia porque sabe o que aquela aldeia disse para ele? Ah, leve esse cabeça quente de volta, disseram, e ensine-o a lutar. Certo, vamos ensinar ele a lutar. Agora, Renton não era muito habilidoso, mas ele era grande e musculoso, então achavam que ele seria um bom lanceiro. Eles tinham 2 tipos de tropas, lanceiros e arqueiros. Os arqueiros, aliás, não usavam penas nas flechas, o que acho estranho, pois parece algo fácil de inventar. E só precisaria, sabe, uma pessoa descobrir como fazer as penas. E você pensa que a ideia de colocar penas nas flechas se espalharia muito rápido, e então todo mundo teria penas nas flechas. Apesar de ser a principal arma de projétil, eles não colocavam penas nas flechas, tornando-as imprecisas. Vi um documentário há alguns anos sobre tribos semelhantes de Vanuatu que não usavam penas nas flechas. Até hoje, elas continuam sem penas. Eles foram a um clube de arco e flecha na Grã-Bretanha e lhes mostraram que, com penas, as flechas seguem retas. Eles viram e confirmaram isso. Quer dizer, você pensaria isso, mas de qualquer forma, eles não tinham penas nas flechas. Os lanceiros portavam algumas lanças, um porrete e um escudo retangular de 1,20 m na mão esquerda. E esses eram os 2 tipos de tropas. E eles praticavam,
Eles ensaiavam para a batalha. Eles tinham lanças com pontas de cortiça e flechas com pontas de cortiça e assim por diante para batalhas simuladas. Mas era um treino de batalha, o que soou estranho para Renton, pois nas histórias que ouvira, nunca ouviu falar de uma batalha campal. As invasões geralmente eram organizadas para que os atacantes tivessem vantagem numérica ou realizassem emboscadas. Relatos de outros antropólogos nessas ilhas diziam que pequenas aldeias adormecidas eram atacados por muitos guerreiros que matavam os homens e roubavam as mulheres. Bem, de qualquer forma, eles treinavam para a batalha, e ele foi colocado em uma canoa com 3 guarda-costas para garantir absolutamente que ele sobrevivesse. Porque eles não poderiam suportar a perda de prestígio se o homem de destaque deles fosse morto nessa incursão que estava sendo realizada para beneficiá-lo e em vingança pelos seus amigos. Porque esse cara agora é um de nós, então aqueles caras também são, e devemos a ele vingança por eles. O grupo vinga o indivíduo. Vamos fazer isso. Então lá se foram. 3 canoas de guerra com 40 homens, muitos homens remando e um timoneiro em cada uma. Ao chegarem, 6 novatos ficaram para guardar as canoas, provavelmente 2 por cada uma. 20 homens receberam a tarefa de roubar as canoas do inimigo, assim cortando a retirada deles, e o resto ficou encarregado de matar. Eles foram, e Renton estava no grupo encarregado de matar. Os relatos desse ataque dizem que um homem manteve 20 deles afastados só com um olhar agressivo, o que na verdade eu acho perfeitamente crível. Acreditei que funcionaria, mas logo acabou. Alguém o surpreendeu por trás e foi seu fim. Porém, por um tempo, segurou 20 homens, só olhando para eles, tipo, vem então, eu sei de algo que você não sabe. A invasão foi muito bem sucedida, eles conseguiram o saque e voltaram para casa, tendo dado uma lição naquele pessoal. Essas não eram guerras de conquista, eram guerras de vingança. Geralmente, havia uma guerra constante de disputas e represálias acontecendo. E isso podia durar anos, até que o número de mortos ficasse mais ou menos igual dos 2 lados. E aí as guerras geralmente acabavam. Então a incursão foi bem sucedida e agora sim, ele é o herói do momento. Uma carta chegou. A carta levou muitos meses para chegar até Renton. Ninguém na região sabia ler ou sequer entendia o que era a escrita, e a maioria deles nem acreditava na escrita. Renton contava histórias sobre sua vida no mundo maior e mais amplo, e quase ninguém acreditava nele, com uma exceção. Ele tinha um acompanhante chamado Quisula, e o acompanhante meio que acreditava nele, embora não completamente, porque o acompanhante, curiosamente, pensava: bom, ok, se tudo isso é verdade, então como você faz ferro? Ele não conseguia entender por que você não nos conta como se faz ferro, porque o mundo de onde eles vinham era um mundo em que absolutamente tudo o que era feito, as pessoas sabiam como fazer. Se você tinha um arco, as pessoas sabiam como fazer arcos. Lanças, as pessoas sabiam como fazer lanças. Cabanas, as pessoas sabiam como fazer cabanas. Se ele fosse do mundo do ferro, saberia produzir ferro, já que lá todos sabem fazer tudo, certo? O conceito de existirem coisas no mundo que você não sabia como fazer, mas simplesmente aceitava que de alguma forma outra pessoa as fazia e então você as comprava dessa pessoa, era algo estranho. Eles também tinham ideias estranhas sobre o homem branco, como: por que ele negocia? Por que vem nesses navios e faz comércio? A explicação é simples. Ele não possui terra, então precisa vagar pelos mares nesses barcos e negociar constantemente. Se tivesse terra, viveria nela, não é mesmo? Você faria isso e ficaria feliz, não? Esses homens brancos são diferentes. De qualquer forma, Quisula aprendeu um pouco de inglês e se tornou um grande amigo de Renton. Eles eram muito parecidos em muitos aspectos, altura e porte semelhantes, inteligência e senso de humor parecidos, e assim por diante. Eles se tornaram grandes amigos e uma certa confiança foi construída com Quisula. Agora, sândalo, a extração de sândalo estava chegando ao fim.
Esse era um dos grandes comércios da região. Havia navios de sândalo, mas a área já estava praticamente esgotada de sândalo. Então esses navios precisavam de outra coisa para fazer. E eles começaram a recrutar. Por que estavam recrutando? Porque a Austrália tinha demanda por trabalhadores. Durante a Guerra Civil Americana, o preço do algodão disparou. Acho que você pode entender o motivo. Então, tornou-se muito lucrativo cultivar algodão em lugares como a Austrália, e o algodão é relativamente fácil de cultivar. Já a cana-de-açúcar, que também tentaram cultivar, é bem mais difícil e demanda muito trabalho manual. Eles não conseguiam trabalhadores, pois os homens brancos na Austrália não aceitavam os salários baixos, condições ruins e contratos longos. Mas talvez eles pudessem conseguir recrutas de lugares como as Ilhas Salomão. Navios de recrutamento, antigos navios de sândalo, foram enviados e muitos realmente recrutaram, por isso eram chamados assim. Alguns deles praticaram o que ficou conhecido como blackbirding. Era recrutamento no sentido de que você estava conseguindo trabalhadores a bordo do seu navio, mas não era voluntário, era feito à força ou por meio de engano. E o processo de blackbirding continuou por tempo suficiente para que cerca de 4.000 habitantes das Ilhas Salomão fossem vítimas do blackbirding em um período de 5 anos, entre aproximadamente 1865 e 1870. O número total de vítimas do blackbirding é desconhecido, mas considerado grande. E eu não quero que você pense, aliás, que as pessoas eram diferentes naquela época, que era um comportamento aceito. Não, não era. Essas pessoas eram canalhas e era sabido que eram canalhas. Havia todo tipo de regulamentação e inspetores designados para garantir que eles não burlassem as regras. Existia um sistema, existiam leis. Você não deveria fazer isso. E quando alguns dos capitães de navio desrespeitavam essas leis e histórias horríveis sobre algumas das coisas que eles faziam vinham à tona, o público britânico ficava absolutamente sedento pelo sangue desses capitães. Era um escândalo. Não justifique isso dizendo que as pessoas eram diferentes naquela época. Não eram. Alguns desses caras, alguns desses blackbirders, eram verdadeiros vilões, sem escrúpulos. Por exemplo, havia Henry Ross Lewin, que gostava de fingir ser um bispo e convidava pessoas para o seu navio, porque sabia que os missionários eram bastante respeitados, e então partia com elas. Era uma das táticas favoritas dele. E regras sobre o número de pessoas por navio e o espaço mínimo para cada passageiro. Esses regulamentos estavam estabelecidos em lei e havia inspetores, mas ele simplesmente ignorava as regras. Pior ainda, era outro capitão chamado James Murray. Ele era médico, Dr. James Murray, que era conhecido, entre outras coisas, por drogar seus pacientes para fins nefastos. E ele era um verdadeiro maníaco, esse cara. Ele, por exemplo, colocava mercadorias para troca no convés do navio e as pessoas vinham de canoa de suas ilhas para olhar as mercadorias. E então ele segurava algumas mercadorias sobre a borda do navio e as deixava cair. E elas estariam cheias de ferro gusa, que então atravessaria a canoa, virando-a e talvez matando algumas pessoas enquanto isso acontecia. E então ele dizia: não, que terrível acidente! Resgatava as pessoas da água e depois partia com elas. Esse cara é um maníaco. Quero dizer, alguns relatos diziam que ele às vezes matava alguns passageiros a bordo só por diversão. E você não pode atribuir isso ao racismo, porque ele era horrível com todo mundo. Por exemplo, em certo momento ele anunciou que procurava pioneiros para colonizar uma ilha no Pacífico. E ele colocou um monte de gente no navio dele. Depois de sair para o mar, ele disse: "Na verdade, estamos fazendo recrutamento." Desculpe, nós somos o quê? Não somos o quê? Ele enganava qualquer um para conseguir o que queria. Em uma viagem, ele colocou alguns passageiros a bordo de um navio, porque isso dava um ar de respeitabilidade e legitimidade ao que ele estava fazendo. "Eu sou um transportador de passageiros." Sim, vocês terão que passear pelo convés. Vamos servir chá para vocês." Após zarpar, esses passageiros perderam a utilidade para ele e foram abandonados em uma ilha. Quando outro navio passou por lá mais tarde, descobriram que todos os homens tinham sido mortos pelos nativos. O cara era um verdadeiro maníaco. O navio, a viagem que realmente marcou o começo do fim disso tudo, foi a viagem de um navio chamado
Perry. O Perry partiu de Fiji com muitas pessoas a bordo, incluindo muitos desses trabalhadores recrutados à força que realmente não queriam estar ali. Eles se rebelaram e assumiram o navio. Agora, na ocasião anterior, quando muitos nativos tomaram o controle do navio, eles simplesmente mataram todo mundo, mas aí não tinham ninguém que soubesse navegar, e isso não terminou bem para eles. Mas esses aqui foram um pouco mais espertos. Eles mataram todo mundo, exceto um marinheiro fijiano, que então se jogou no mar. Então, o resultado foi o mesmo. A maioria das pessoas mortas não sabia por que estavam sendo mortas, nem conhecia as circunstâncias desses nativos. Eles já tinham visto muitos nativos a bordo de navios antes, e isso nunca tinha sido um problema, então só pensaram que eram mais trabalhadores nativos, indo e vindo entre suas várias ilhas nativas. Mas não, esses caras tinham sido sequestrados e queriam sair dali. Então, o que aconteceu a bordo do Perry é coisa de pesadelo absoluto. Foi um período muito longo, eles ficaram à deriva por, acho que 35 dias, cerca de 1.800 milhas. Eles eram de várias ilhas diferentes, falavam línguas diferentes, e alguns deles se dividiram em grupos tribais. E algumas dessas tribos estavam bem armadas, e outras não, o que você pode imaginar que não foi nada bom para aqueles que não estavam muito bem armados. Eles ficaram sem comida, e o canibalismo virou comum, mas não era certo comer membros da própria tribo. Com armas, podiam comer membros de outra tribo. Mas se você não tivesse armas, teria que quebrar um tabu, que é outra palavra oceânica, e comer alguém do seu próprio grupo, o que você não queria fazer. Era horrível. Então eles acharam o HMS Basilisk. Esse sim é um nome tanto, acho ótimo para um navio. Eles foram resgatados e levados a bordo, mas ninguém falava a sua língua. Foram bem tratados e alimentados, mas não conseguiam se comunicar nem entender o que ocorria. Mas, ao olhar para o navio, viam que algo horrível havia acontecido. E eles os levaram de volta para Fiji, o que parecia uma coisa razoável a se fazer. Quando esses homens sequestrados perceberam que estavam de volta a Fiji, pensaram: matamos todas essas pessoas, escapamos e agora devem achar que vão nos matar. Então fugiram, procuraram e acharam um intérprete. Os homens foram localizados e receberam altas compensações. Ficaram confusos, achando que todos seriam mortos. E então, de repente, os homens brancos começaram a entregar para eles montes e montes de coisas, incluindo coisas realmente boas, como machados. Um machado de aço era simplesmente a coisa mais valiosa na aldeia de Renton, um machado de aço. Uau! Um machado de aço era 20 vezes mais eficiente do que um machado de pedra. Para derrubar uma árvore grande onde Renton estava, levava 4 dias com um machado de pedra. Uau! Machado de aço! E então eles estavam dando rifles para eles, mas não eram mosquetes antigos. Estavam dando rifles Snyder. Caramba! Por que eles estão nos dando todas essas coisas? Enfim, eventualmente foi explicado para eles que o cara que sequestrou eles era um criminoso. E, você sabe, os homens brancos têm leis. Quando a viagem do Perry se tornou conhecida, houve novo clamor público e forte repressão. Algumas dessas coisas que acabaram não sendo tão equivocadas é um assunto grande demais para tratar neste vídeo. Os australianos passaram a proibir a venda de armas aos nativos e depois tentaram também impedir a caça de cabeças. De qualquer forma, o recrutamento forçado de trabalhadores acabou chegando ao fim, graças a Deus. Mas é relevante. Uau, foi um baita desvio. Era relevante para este vídeo porque é nessa época que o recrutamento forçado de trabalhadores está acontecendo. Agora, depois de mais uma invasão bem-sucedida, Cabu fica preocupado porque o inimigo está começando a conseguir rifles. O contrato padrão geralmente era trabalhar 3 anos na Austrália e depois retornar para casa com boa compensação, muitas vezes incluindo um rifle. Ele pensou: precisamos de rifles, pois, se tentarem se vingar do que fizemos, provavelmente usarão rifles. Então, temos que consegui-los rápido. Então posso usar minha influência para conseguir permissão para abater marsopas. E com o abate de marsopas, podemos conseguir muitos dentes de marsopa e então poderemos trocá-los por rifles. Esse é o meu plano. Vamos fazer isso. Então eles colocaram pedras em varas de bambu, bateram na superfície da água e conduziram um monte de botos para as águas rasas. Cantaram para eles e foram muito gentis.
e os conduziram até a margem, onde as mulheres estavam esperando com facas escondidas atrás das costas. E então o ato foi consumado. Então eles tinham muitos dentes de boto e fizeram uma expedição para esse lugar extraordinário que ficava a uma distância razoável, onde havia um chefe muito, muito gordo que devia ser uma figura e tanto. Ele usava um chapéu cartola inglês e uma jaqueta naval alemã e nada mais. E ele vivia nessas que você poderia chamar de casas na árvore, mas na verdade eram mais como fortes. Elas ficavam a mais de 30 metros de altura nas árvores e tinham pisos bem grossos, à prova de mosquete. Então, eram casas na árvore que também funcionavam como fortalezas, se preferir, e eventualmente conseguiram subir em uma dessas casas e puderam conversar com ele. Mas havia problemas. Veja, esse cara agora estava indo muito bem negociando com o homem branco e dentes de boto. Ele não queria dentes de boto, pois o homem branco só se interessa por itens negociáveis com outros brancos. E a moeda dele eram pessoas. E quando ele pôs os olhos em Renton, ele pensou, uau, esse cara, o Renton, vai valer uma fortuna. Renton descobriu que esse chefe gordo de cartola, falava inglês. Ele começou a conversar com ele em inglês para fechar um acordo. Voltaria em uma semana, arranjaria um navio e embarcaria. Você receberia boa compensação. Vai ser um ótimo negócio. Podemos fazer isso? Infelizmente, Quaisula ouviu a conversa e sabia inglês o suficiente para entender que algum acordo estava sendo feito e que Renton estava tentando escapar. Então ele avisou Cabu. Então Renton percebeu. Eu vou ter que sair daqui muito, muito rápido. Não posso ficar esperando. Cabu não vai me dar permissão. Ele escreveu uma mensagem em uma tábua de madeira que de alguma forma conseguiu entregar para uma tripulação naval britânica, dizendo: estou preso aqui há 5 anos. Ele ficou preso lá por 7 anos e meio, mostrando como o tempo passa rápido quando se caça cabeças. Mas acho que, por ser uma área tropical, ele errou por 2 anos e meio o tempo que esteve lá, já que estava acostumado com as estações do ano. E uma reunião para o dia seguinte foi marcada, mas ele não conseguia se afastar de Cabu. Cabu não deixava ele ir e não deixava ele ir sozinho. E ninguém queria ir com ele, nem mesmo Quaisula. E houve um momento tenso com o navio ali. Ele está tentando fazer um acordo com o chefe, tentando fazer um acordo com seu dono, tentando fazer um acordo. Ele viu uma oportunidade, aproximou-se do navio, pulou para o borda do navio, escalou a lateral e subiu ao convés, indo direto para os braços acolhedores da Marinha Real Britânica. Ele havia, ao que parecia, finalmente escapado. No dia seguinte, Cabu o viu e não o reconheceu. Ele havia cortado o cabelo, usava roupas, se comportava de outro jeito e falava inglês com os ingleses. Parecia um deles. Quem era esse homem? Cabu não o reconheceu. Ele foi para a Austrália e conseguiu vender sua história para os jornais, além de conseguir um emprego como recrutador. Você pode não imaginar, mas ele seguiu essa profissão e foi um excelente recrutador, mudando o modo como o recrutamento era feito. Ele afirmou: não, vocês precisam compensar os chefes tribais. Eles estão mandando todos os piores caras deles porque não querem perder nenhum dos seus homens. Eles certamente não querem perder os melhores. Você tem que dar uma compensação muito boa para os chefes tribais. Eles vão gostar de negociar com você. Em nossa cultura, achamos que ao entrevistar alguém para um emprego, lidamos só com essa pessoa. Você não precisa lidar com o chefe daquela pessoa, ou com a mãe dela, ou seja lá quem for. Você está lidando só com aquela pessoa. Mas nessas ilhas é diferente. Ele disse: ok, você tem que fazer as coisas de um jeito diferente. As pessoas começaram a fazer as coisas do jeito dele e tudo começou a funcionar um pouco melhor. Curiosamente, ele nunca recrutou na própria ilha. Por que isso? Bem, nós não sabemos. É razoável especular que ele sentia vergonha de algumas das coisas que talvez tenha feito naquela ilha. Veja, o relato dele não bate exatamente com o relato da tradição oral, que é um relato oral muito bom. E o relato da tradição oral diz que ele participou de pelo menos 6 ataques, matou várias pessoas e teve uma esposa. E é razoável imaginar que ele não queria que o mundo civilizado soubesse desses aspectos da história dele.
E talvez seja por isso que ele evitou voltar para his own. sua própria ilha. História oral, por exemplo, devo explicar outro desvio. Aqui está. A tradição oral era, na verdade, muito mais eficiente do que você pode imaginar. Você pode pensar que tudo vira telefone sem fio o tempo todo. Essa história simplesmente é contada por aí, e as pessoas contam essa história repetidas vezes, elaborando, simplificando, tornando-a mais conveniente, fazendo com que ela se encaixe com outras histórias e assim por diante. Eles levavam a tradição oral muito mais a sério do que isso. Um avô contava para um neto, pulando uma geração. Portanto, você tem menos transmissões, ou melhor, metade do número de transmissões desse jeito. Eles escolhiam o neto mais inteligente e em uma cerimônia contavam para esse neto a versão definitiva da história. E faziam isso na presença do crânio da pessoa, sobre quem estavam falando, ou de algum outro ancestral que também conhecia a história. Então era muito importante acertar tudo na frente do crânio, porque os espíritos estariam ouvindo. E então, aquele neto seria o único dono daquela história e teria a versão oficial, que estava a apenas uma transmissão de distância do acontecimento real. E, embora o dono da história pudesse contar para várias outras pessoas, sempre que a versão oficial fosse procurada, eles voltariam para aquele dono da história. Então, os registros eram bons o suficiente para recriar registros genealógicos inteiros que remontavam a algumas gerações, várias gerações. Mesmo assim, a história oral e o relato de Renton não coincidem exatamente. De qualquer forma, Renton teve bastante sucesso e conseguiu dinheiro suficiente para pagar a passagem de volta para a Grã-Bretanha. Foi celebrado lá. Não precisou procurar trabalho por um ano, mas era tímido e não gostava de publicidade. Ele evitava muita publicidade e não gostava de falar em público. Não queria fazer isso. Ele realmente voltou para as Órcades. A própria família dele não o reconheceu. Ele foi visto fazendo algo muito estranho. Quando ia nadar, o que nas Órcades é um ato de coragem, ele se deitava na superfície da água e rastejava por cima dela de uma maneira muito estranha. Veja, algo que eles erram em muitos filmes é que muitos dos estilos de natação que achamos que são padrão, na verdade, são bem recentes, pelo menos recentes no mundo do homem branco. O primeiro crawl, até onde eu sei, que foi visto na Grã-Bretanha, foi em 1844, em Londres. Alguns índios americanos estavam fazendo um crawl, que não era exatamente como conhecemos hoje, o movimento das pernas era diferente e tal, mas era uma versão mais espalhafatosa desse tipo de coisa. E embora fosse bem rápido, não foi adotado. E esse lance de colocar a cabeça debaixo d'água, levantar, depois mergulhar de novo por algumas braçadas e levantar outra vez, isso também é algo moderno. Se você assistir a um filme, até mesmo dos competidores olímpicos, dos primeiros dias das Olimpíadas, vai ver que eles também nadavam com a cabeça para cima. De qualquer forma, então Renton, ao que parece, foi o primeiro homem branco na Grã-Bretanha ou na Europa a nadar o crawl. Mas o crawl dele não pegou. Em vez disso, outro homem chamado Frank Wickham, que era muito parecido com Renton, também naufragou nas Ilhas Salomão cerca de 20 anos depois de Renton. E ele também teve bastante sucesso, casou-se com uma mulher local, teve um filho chamado Alec. E ele negociou, ficou rico o suficiente com o comércio para poder mandar Alec para um internato na Austrália. E Alec foi para lá, e rapaz, como aquele garoto nadava, ele representou a Austrália na natação. Ele manteve o recorde que durou até a Primeira Guerra Mundial. Ele também tinha o recorde de salto ornamental até quebrar o pescoço. Não foi fatal, mas ao fim da carreira nos saltos ornamentais, ele também trouxe o mergulho livre para a Austrália. Seu nado crawl, depois chamado de crawl australiano, foi o que realmente pegou. Mas Renton chegou lá primeiro. Dançando? Não, nadando o crawl. E por quê? Enfim, é melhor eu terminar essa história porque as digressões estão realmente se acumulando agora, não é? Então, Renton ainda estava inquieto e voltou. Ele voltou para o Pacífico e se tornou recrutador novamente. Claramente, ele não estava satisfeito de voltar às Órcades. Também era bem mais frio. E um dia, ele estava em um barco que deveria estar dando cobertura para outro barco.
O procedimento padrão era enviar um barco para negociar, enquanto outro, mais afastado e cheio de homens armados, garantia a segurança. Mas os nativos estavam sinalizando para o barco dele ir em frente, ir até lá e se juntar a eles. E Renton estava olhando para esses nativos e vendo como eles sinalizavam uns para os outros, e percebeu que, na verdade, quem estava no comando era aquele cara ali, e não o que estava falando. E ele conseguia entender algumas das palavras que estavam sendo ditas. E ele disse: não vá até lá. Eles estão querendo brigar. Eles estão tentando, eles só querem brigar de verdade. Eles estão prestes a começar uma confusão. Não vá até lá. E Renton foi chamado de medroso. E o barco foi para lá. Era uma emboscada, uma briga aconteceu. Algumas pessoas conseguiram fugir, mas Renton não. Renton foi morto. Quando a notícia da morte de Renton chegou à aldeia onde Cabu morava, houve um luto tremendo. Houve grande lamentação. 300 porcos foram sacrificados em sua homenagem. E por 3 dias seguidos, eles contaram histórias sobre o caçador branco, o caçador de cabeças branco, Jack Renton. E foi construída uma casa de relíquias para ele, que servia como um santuário à sua memória. Você não pode vê-la hoje porque ela queimou em 1963. Então é isso, senhoras e senhores. Eu lhes apresento a extraordinária história de Jack Renton.